cena independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora pela Rádio Elite, programa Relacionamento.com, com a coach Ana Saran. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui mais uma vez na rádio, fazendo esse programa que eu adoro, Relacionamento.com. Como sempre, eu gosto de começar falando o seguinte: com quem você está se relacionando? Né? Com quem você está se relacionando? Por isso, relacionamento.com. Com quem? Com você mesmo, com a sua família, com os seus filhos, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua mãe, com o seu pai, enfim. A gente vive de relacionamento, a gente acorda e dorme se relacionando. O primeiro relacionamento é quando você acorda com o espelho. Não é? Você se olha lá no espelho e você tá se vendo. Esse é o primeiro relacionamento do dia, né? Se não começar bem o dia com esse relacionamento, os outros aí vão só se arrastando. Hoje eu tô com a Adri Bassi, né, Adri? Fala um oi aí. Oi, pessoal. A Adri é hipnoterapeuta sistêmica, ela vai explicar pra gente o que é isso. A gente vai estar falando sobre constelação familiar, como isso influencia dentro dos relacionamentos, como isso traz resultado, como isso traz... como é que eu posso falar assim? Como isso traz, além do resultado, consciência pra gente daquilo que a gente tá acertando, daquilo que a gente tá, entre aspas, errando, porque eu acredito que a gente erra acertando, querendo acertar, né? A gente nunca faz algo assim por desejar, né? Enfim. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. Primeiro, eu queria que a Adri se apresentasse, falasse o nome dela, que é difícil. Bassiquete. Adriana Bassiquete. Ela vai explicar a profissão dela, o que ela faz, e aí a gente vai partir para o nosso bate-papo. Fala aí, Adri. Então, é a Adriana Bassiquete, descendência italiana, Bassiquete, né? Então, o CH tem aí a pronúncia do Q, por isso. E para ajudar, né, as pessoas, ficou Adri Bassi, justamente para facilitar, não se perder na pronúncia. Eu sou hipnoterapeuta sistêmica. Por que hipnoterapeuta? Neurociência, tudo tá na nossa mente. Por que sistêmica? Porque não tem como estarmos aqui se não olharmos para quem veio antes. E onde essa informação está guardada? Na mente também. Então, duas informações importantes no mesmo lugar. E através da hipnoterapia sistêmica que eu consigo ajudar a pessoa a conseguir um objetivo na vida. Certo. Que seja os traumas, né, no relacionamento, que seja uma ansiedade, uma depressão. Porque nós dizemos o seguinte: se você não nasceu com isso, foi uma emoção que criou. E se foi uma emoção que criou, a hipnoterapia, junto com a constelação sistêmica, resolve. Porque nós somos feitos de emoções. Sim. Lembrando, gente, que quando ela fala sistema, é o sistema mesmo. Literalmente a palavra sistema. O sistema onde a gente vive, onde a gente foi, onde a gente cresceu, como a gente cresceu, nossa família. Esse é o nosso sistema. É o ambiente, seria, né, Adri? Exatamente. O ambiente externo que influencia o interno, tá? Isso é o que nós aprendemos desde a infância. Porém, o ambiente que nos guia é o interno. Então, o quanto a sua insegurança te conduz hoje? Você não sabe, até você ficar, que decisão que eu tomo? Ai, que eu faço? É isso ou aquilo? Aí o medo trava, você não faz nada, depois se arrepende, se culpa, aí vem uma série de emoções negativas e você fica, mas caramba. Aí quando você decide, fala, caramba, eu sofri tanto por nada, se eu tivesse tido coragem de fazer o que eu fiz, mas não adianta, o tempo passou, não volta mais. Dri, e aí no caso, a hipnoterapia, você partiu para a hipnoterapia porque você acha que é uma técnica
explica como é que é essa técnica, porque todo mundo acha que a hipnoterapia pode ser uma coisa bem rápida e que num passe de mágica o negócio vai resolver. Então Tira vou decepcionar algumas pessoas agora, porque assim, o que acontece? A hipnoterapia usa da hipnose. O que é hipnose? É o estado natural da mente. Sabe quando você está vendo um filme romântico lá, que você acaba chorando, falando, mas caramba, é um filme, por que eu estou chorando? Isso é a hipnose. Então, é o estado natural da mente. A mente, ela é atemporal, ou seja, não tem tempo e nem espaço. Então, se eu trouxer aqui agora um limão, vou falar, Ana, imagina um limão. Imagina você cortando esse limão agora. O que acontece com a sua saliva? Na hora, né? Começa aqui, a salivar. Você tá com o limão na mão? Não. É justamente isso. A nossa mente, ela tendo a informação, é como se ela estivesse vivenciando isso no agora. Então, a hipnose é o estado do presente da pessoa. Então, quando você lembra alguma coisa, quando você traz a imagem, que eu vou adorar esclarecer isso agora, não importa se é verdade ou mentira. Quando a imagem vem, tem algum significado, porque a nossa mente trabalha com imagens. Pra mente não é verdade, não é mentira. Está acontecendo naquele momento. Por isso que não tem nem passado e nem futuro, só o presente. Então, o que acontece? Quando nós trazemos aquela emoção, sim, muitas vezes, lá do passado, na primeira infância, né? A gente consegue fazer o quê? Quem está olhando para aquela situação agora? Não é o adulto? O adulto tem outra percepção. Então, ele sabe que os pais batem porque estão cansados, por isso, por aquilo. Então, ele dá um novo sentido para aquele momento que aquela criança viveu e que está conduzindo ele até hoje. Então, por isso que a hipnoterapia funciona. Ela não muda nada do que aconteceu. Você não deixou de apanhar. Quando era criança. Quando era criança. Só que o sentido que é dado àquela surra passa a ser diferente. O olhar, né? O olhar para o adulto, na verdade, ele passa a olhar para essa situação de uma outra forma que ele viveu enquanto ele era criança, é isso? Isso mesmo. Aí o que acontece? A mudança ela é muito sutil, porque a mente está vendo que aquilo tá acontecendo de uma maneira diferente, está ganhando um novo significado. Então, se aquela surra gerou um medo excessivo, ele começa a ter mais coragem. Então, ele começa a fazer coisas que não fazia antes. Aí, muitas vezes, a própria pessoa não percebe. Quem percebe é quem está ao lado. Fala assim, nossa, fulano, como você mudou, você não era assim. É mesmo? Foi a hipnoterapia que resolveu? E por isso, só que assim, vai acontecer a mágica? Gente, eu falo o seguinte, a mágica não existe. O que existe é a varinha de condão, que é o nosso sentir. Então, quando eu estou muito incomodada com aquilo, eu quero transformar aquela dor, essa é a varinha de condão. Aí você procura a técnica que pode dar o resultado que você está buscando. Sim, e depois você entra em ação. Nesse exemplo do medo. Não adianta a pessoa continuar em casa, não, a pessoa tem que sair para a vida, tem que experienciar, tem que ser audácia, né? Trazer ousadia para a vida, que é aí que ela vai perceber, vai falar, nossa, dirigi sozinha, eu não dirigia antes, nossa, eu fui em tal lugar só. É assim que as coisas acontecem. Eu vejo também, né, Adri, que para tudo isso acontecer, a pessoa tem que estar... é a palavrinha que eu sempre começo quando eu vou tratar alguém. De 0 a 10, quanto você está disposta, quanto você está disponível para esse sistema? Isso. Quanto você está disponível para olhar para isso e quanto você está disposta para agir nisso. Exatamente. Agir, porque o que faz a mágica acontecer é a ação. Não é? Exatamente. É tipo assim, você olhar para aquilo, agora eu sei, e o que eu faço com isso? Não é? Aí entra a ação, é isso? É isso, porque assim, antes de você olhar para esse trauma, para esse bloqueio, vamos dizer assim, tem um ponto cego emocional aqui que está te conduzindo. Então você quer dirigir, vamos pegar esse exemplo, mas você sabe dirigir, mas você não consegue, alguma coisa te segura e você não sabe o que é. Eu chamo de ponto cego emocional. Você sabe dirigir, mas você não sabe o que te impede de dirigir. Quando nós levamos essa situação para a hipnoterapia, que nós descobrimos lá o motivo inicial,
que pode ter sido um acidente de carro, ou pode ter sido porque você queria muito andar num carro, não deixaram, então meio que o carro é um impeditivo para você. O que a sua mente fez com aquela vivência? Nós não sabemos, vamos saber na hora. Quando nós damos um novo sentido para aquilo, aquele medo deixa de existir. Então, aquele ponto cego, ele não é mais cego. Você já trouxe consciência para ele. Quando se traz a consciência, você consegue agir. Até a motivação para a ação que você não tinha, você passa a ter. Porque a nossa mente, ela quer nos proteger. Certo. O tempo todo. Então, a nossa programação, desde a barriga da mamãe, é só para nos proteger. Então, até aquilo que nós sabemos que é errado hoje como adulto, é para nos proteger do que aquela criança viveu. Então, a falta de ação também faz parte. Tipo, olha, não se mexe que você não sofre. Fica aí no seu sofá bonitinho. Quando você desfaz esse ponto, automaticamente você sente a necessidade de ir em rumo ao que você quer. Então, não, agora eu vou dirigir, agora eu vou pegar esse carro. Lógico, cautela, você vai dirigir o primeiro quarteirão, o segundo. Quando você vai ver, com o passar dos dias, você já está fazendo uma viagem. Porque a segurança que você não tinha, você começou a ter. E você se dispôs, porque a sua força de vontade para aquilo aumentou. Certo. Coisa que para te proteger, não, fica quietinha que você não vai sair. Tem Uber, para que você vai dirigir? Usa Uber, É verdade, é verdade. Rodri, e aí, como que a gente vai trazer isso pro relacionamento? Tipo assim, padrões repetitivos, porque deve chegar várias situações ali, tipo assim, que a mãe separou, e aí ela quer entender por que ela passa por vários relacionamentos que ela separa, que ela nunca dá aquele solavanco para ter um relacionamento com começo e vai até o final, entre a morte e um separe, todas essas coisas, assim, como que você olha para isso, como que você trata isso, como que você enxerga isso através do exercício da hipnoterapia junto com a constelação familiar? Então, porque os padrões, as crenças, enfim. Antes da hipnoterapia, vem a constelação familiar. Nós temos o cérebro reptiliano, que guarda informações lá da pré-história. Aquela coisa de fuga e caça, né? Sobrevivência. Então, se nós somos ainda, de uma certa forma, conduzidos por aquelas pessoas lá, viveram, imagina o quanto a nossa ancestralidade, vamos falar de pai, avós, bisavós, não estão influenciando em nós hoje. É muito mais recente. Então, a importância do que eles viveram na nossa vida é muito maior. Mas não é uma importância consciente. É o que nós trazemos em nós. Essas emoções são passadas. Ah, Adriana, não é passado nada. Não, então me explica, por que a ciência defende que o que os homens viveram na pré-história está em nós? Então, por que o que os nossos tataravós viveram não está em nós também? Está sim. E aí entra a repetição de padrão, porque ninguém faz aquilo que não sabe. Então, a sua mãe te educou do jeito que ela foi educada, porque ela não sabia fazer diferente. Ela foi educada do jeito que a mãe dela sabia educar, e foi educada. Então, não tem como nós irmos para um relacionamento sem trazer o que relacionamento representa para o nosso sistema. O que houve durante, né, as gerações anteriores? Traição, ausência, brigas. Como que está o seu relacionamento hoje? O que acontece é que as pessoas, elas querem encontrar alguém que as façam feliz. Elas nem sabem o significado da felicidade. Não, eu tô carente, eu preciso de alguém para me... Para te salvar, na verdade, né? Exato. Para te salvar. Para te resgatar. Aí quando para conversar com essa pessoa, fala assim, tá, mas e na sua família? Quem é assim? Como assim, minha família? Não, eu nem quero saber da minha família. Não, porque eu não converso, porque é um clima horrível, é isso, é aquilo. Tá errado. Você não é obrigado a amar ninguém. Mas a partir do momento que você olha para sua história e começa a respeitar o que foi vivido, porque se eles viveram aquilo, é aquilo que eles sabiam naquele momento, acabou. Se hoje você está aqui, porque gerações, até 7 gerações atrás, viveram o que tiveram que viver.
Se tivesse mudado uma única pessoa, não seria essa Ana que estaria falando comigo hoje. Não sei quem seria, mas não seria. Então, quem a Ana trouxe para o relacionamento dela? Ela trouxe exatamente o que o sistema dela viveu, as gerações anteriores. Aí eu costumo perguntar, né, para os meus clientes, você acha que você está casado com quem? Com seu pai ou com a sua mãe? Hã? Como assim? Não, seu pai ou sua mãe? E isso é uma coisa interessante a gente falar, porque geralmente existe aquele, não seria ditado, né? Aquele conceito de que a mulher casa com o pai e o homem casa com a mãe. E a gente sabe, por esse ângulo, que eu posso estar casada com a minha mãe e meu irmão, por exemplo, casado com meu pai. Sim, é a Né? identificação que aquela criança, de novo, ó, criança, teve ou mais com o pai ou mais com a mãe. Não é porque mãe é pai, pai é mãe, filho é... Não. Então, se a mãe era áspera, porque tinha que educar, tinha que... obrigação de... Olha o peso da mãe. A mãe não podia ser carinhosa, porque senão o filho não ia ser educado. Aí quem ganhava os méritos porque brincava um pouco mais era o pai. Nossa, Sim, verdade. Meu pai fez tudo pra mim, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Minha mãe não. Minha mãe já me mandava lavar louça, já mandava arrumar casa. Por quê? Naquela época, se você não soubesse limpar uma casa, você não serviria para casar. Foi a forma que ela foi educada. E foi a forma como ela te educou. Por que tantos conflitos hoje? Porque direitos iguais. Concordo. Só que não foi assim que a sua mãe foi educada. Então, na cabeça dela ainda está prevalecendo que a mulher cuida da casa e o homem trabalha. Tanto é que olha os brinquedos, né? Ah, sim. As meninas ganham o quê? Boneca, cozinha, vassourinha, incentivando tudo pro lado doméstico. Enquanto os meninos ganham o quê? Bola, carrinho. Então incentiva O coletivo, né? o coletivo, a criatividade, enquanto que a mulher está sendo condicionada aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as mães já estão fazendo. Ó, um lava a louça, o outro varre a casa, até porque trabalha, então começa... Exatamente. Então, vai mudar isso. Exatamente. Mas as nossas mães não eram assim, não foram educadas assim, né? Então, por isso que aquela criança tem mais bronca da mãe. Geralmente, quem aparece mais Nas constelações nas é constelações é a mãe. É a mãe. Como a Eu vilã. acho também porque o convívio maior diariamente era com a mãe. Exatamente. O pai só vinha depois do trabalho, à noite. Então, é óbvio que com a mãe, com quem você convive mais dentro daquele ambiente, você vai ter... E assim, Problema. para criança, pai e mãe são sempre os heróis. Criança não entende que não pode bater, ela não tem a consciência que a violência não pode, o que é uma violência. A criança não tem esses significados. Então, se a criança vê o pai batendo, na mente dela tá ficando aquela cena, então ela fala assim, eu posso bater. Se a criança, né, vê o pai traindo, a mãe traindo, tudo que eu falar aqui é tanto de pai quanto de mãe, tá? Não tô defendendo ninguém, não. Então a criança Em tá geral. tá ouvindo aquela conversa de traição. O que é traição? Aí a criança descobre. Então, trair é normal. Quando cresce, toma consciência, sabe que não é certo. Porém, a programação dela já foi feita. Olha a constelação aí na repetição de padrão, porque geralmente aquele relacionamento que tem brigas e traições, quando vai ver, é porque os avós viveram, os tataravós viveram, né? Alguém viveu isso, Alguém né? viveu. Você pode não conhecer. Eu digo o seguinte, nós não somos obrigados a amar ninguém. Nós temos que respeitar Sim. a história de vida de cada um, porque nós não sentimos na pele o que eles sentiram. Sim. Se há 100 anos atrás não existia um chuveiro quente, imagina como que era tomar um banho no inverno. Hoje nós sabemos o que é isso? Talvez não. Então como que a gente pode julgar aquela pessoa? Sim. Então julgamento não cabe. O que cabe é uma compreensão e respeitar o que foi, o que aquela pessoa está trazendo. Nos dias de hoje eu gosto de dizer o seguinte, não tem jogos virtuais aí de todo tipo? Tem. Se nós começarmos a olhar para as pessoas como personagem dos jogos, que um jogo é feito numa programação X, o outro na Y, um jogo nunca vai
ser igual ao outro. Compatível com o outro. Então o outro nunca vai pensar igual a mim. Uhum. O outro nunca vai achar que o rosa é tão bonito quanto o vermelho. Porque é cada uma programação. Para simplificar a linguagem, é o que cada criança recebe e traz como crença para a sua vida. Por isso a dificuldade, pô, mas por que eu tô traindo? Por que eu tô traindo? Eu sei que é errado, mas quando eu vi, eu tô lá. Gente, a programação tá dizendo, é isso, olha, você tem que trair. Eu respeito o meu pai, então eu vou trair. Só que a consciência só vem quando olha para isso, quando dá um novo sentido para isso. E aí depois aquela necessidade da traição, ela deixa de existir. Quando eu olho para aquilo. Exatamente. É, porque assim, o que eu vejo enquanto terapeuta de relacionamento, a repetição de padrão é assim. A pessoa, ela entra pro relacionamento achando não, ela vai fazer aquilo que o pai e a mãe fez, né? Em termos de relacionamento. Foi o que ela aprendeu e ela vai viver aquilo, ela vai trazer. Agora, você imagina, eu, Ana, levo aquilo que meu pai e minha mãe que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, aí vem meu marido e traz aquilo que ele aprendeu com o pai e com a mãe dele. Aí a gente entra nesse assunto de programação dos videogames. Ele foi programado de um jeito e eu fui programado de outro. Exatamente. Né? Por alguma coisa a gente se assemelhou e se atraiu. A gente não sabe o que é. Geralmente é pela dor, né? Não é o amor, como todo mundo imagina. Não. É pela dor, é alguma dorzinha que tem igual que a gente ali se assemelha e se atrai. E aí, eu sempre falo, gente, ótimo, seu pai e sua mãe viveu isso, agora a gente pode fazer diferente. E viver de uma forma diferente, e ter um relacionamento diferente. Como? Partindo para o autoconhecimento. O que você acha, Adri? É a base. É a base. Nós somos a média das 6 pessoas com quem a gente convive. Então, fica difícil você entender a importância de um autoconhecimento se você convive numa roda que só sabem criticar. Porque quem critica olha para fora e o problema não está aqui fora. O problema que você enfrenta aqui fora é resultado da falta de conhecimento interno. Então, autoconhecimento é você saber quais são as suas qualidades, principalmente acolher os seus defeitos. Odeio lavar louça. Pronto. Qual o problema? Ai, porque o que vão falar? Quando você tem autoconhecimento, o julgamento do outro não interfere na sua vida. Porque você não é mais uma pessoa insegura, você não é movida pelo medo, não sofre mais com a rejeição. Porque são esses 3 vilões que estão por trás de tudo o que as pessoas estão vivendo de sofrimento. Só que não, imagina, vai que eu descubro que eu sou mentirosa. Qual o problema? Lembra que eu falei que tem uma programação, um ponto cego aqui, que faz você mentir? Olha para isso. A mentira vai deixar de ser necessária na sua vida. Com isso, o relacionamento, e aí eu abro, né, saio do afetivo e falo em todos os pilares, profissional, que é super social, importante, é isso familiar. Mesmo. Com o filho. Vai melhorar. Então, quando a gente olha principalmente para os nossos defeitos e acolhe, é 80% do caminho. E é muito engraçado, Adri, que tem um exemplo que eu falo o seguinte, ó. Por exemplo, você vai falar assim, quando você está criticando o outro, quando você está apontando um defeito no outro, você sabe que você também tem esse defeito. Você só aponta o defeito que você conhece. É a mesma coisa você virar e falar assim, não gosto de brócolis, mas você experimentou? Não. Você entendeu? Então, quando você experimenta o brócolis, você vira e fala assim, não, agora com propriedade eu posso falar que eu não gosto de brócolis. Então, eu estou apontando, não gosto de brócolis porque eu experimentei. Então, se você vira e aponta seu dedo e fala assim, fulano é assim, porque você experimentou, você sabe como é que é ser assim. Você não tem como falar do outro sem antes sentir aquele defeito. Você acha que funciona assim? No autoconhecimento, todo mundo que aparece na nossa vida, sem exceção, é o nosso espelho. Então, aquela pessoa está mostrando aquilo que você tem que melhorar em você. O contrário também. Quando você elogia a pessoa que você gosta muito, é o que está em você também. Só que nós já somos tendenciados ao negativo. Isso é da humanidade.
Por isso que a gente se atrai muito mais pelo negativo do que pelo positivo, tá? Então, quando a gente começa a fazer isso, o que acontece? Peraí, eu não gosto daquela pessoa porque eu acho que ela é mentirosa. Onde que eu minto? Não, mas eu não minto. Ah, sim, eu minto quando eu falo pra Ana que eu vou com ela quando eu não quero ir. É uma mentira pra você. Sim. Então, você é mentirosa. Sim. E do jeito que você tá falando, assim, trazendo pro relacionamento, que eu acho interessante, é o seguinte, quando a gente está falando do outro, a gente está falando de todas as pessoas que a gente se relaciona. Porque isso aqui é um relacionamento. Se você mente pra mim, é um relacionamento de amizade. Então, tem o seu relacionamento com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, o afetivo dentro do seu trabalho. Então, tudo isso que a Adriana está falando, que ela está trazendo, serve para todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. A partir do momento que eu estou apontando o dedo para alguém, eu aponto também para quem eu vivo dentro da minha casa, porque isso é um hábito. Exato. Isso é um hábito. E aí eu quero que, por exemplo, eu aponto alguma coisa do meu marido, ali eu também estou me enxergando naquele defeitinho que eu estou apontando para o meu marido. Se eu estou apontando o dedo, falando tudo isso que você está falando para alguém que trabalha comigo, é porque eu também estou enxergando aquele defeitinho dele em mim. Então, tudo isso que a Adriana está falando é importante a gente lembrar que serve para todos os relacionamentos. A partir do momento que você está vivendo, você está se relacionando, isso está acontecendo. Exato. Isso está acontecendo. E outra coisa, assim, quando abre tudo isso, já chegou pessoas pra você que fala assim, pegando esse gancho, eu quero mudar fulano. Casei, eu tô tendo um relacionamento e eu quero mudar. Eu não consigo me relacionar porque fulano não muda. Como é que você trata isso? Primeiro, eu deixo a pessoa falar o que incomoda na pessoa. Porque é assim, porque é assado, porque é mentiroso, porque, né? Legal. Agora vamos falar um pouquinho de você, né? Pra entender porque você tá querendo essa mudança. Como é que você é? Não, porque em casa eram umas brigas, porque todo mundo mentia aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí, dentro do exemplo que a pessoa traz, eu mostro pra ela que ela só atraiu o complementar. Que não adianta ela querer mudar outra pessoa se ela também tem esse problema. Só que como eu mostrei, porque até então é a crítica dela pelo outro. Quando eu mostro na história dela que acontece a mesma coisa, ela faz assim, entendi. Aí eu falo, não adianta. Quando a pessoa está no momento dela, ela fala assim, agora eu entendi, então eu preciso melhorar. Eu falo, exatamente. Então tem gente que fica e faz a terapia pra si. Eu sei, e tem gente que vai embora. É verdade. Não dá conta. Deixa eu falar aqui as pessoas que estão nos assistindo aqui na rádio. Débora de Guarulhos, Amanda da Vila Guilherme, Ângelo de Osasco, Arnaldo de Londres, olha que legal. Olha. Débora de Lisboa, Robson da Vila Ré, Cláudia de Guarulhos, Camila de Moema, Pedro da Vila Clementina, Kátia de Tatuapé, Cláudia de Atibaia, Lúcia de Lisboa, Ellen da Alemanha, Abigail de Osasco, Viviane do Rio Grande do Sul, Vilma de Perdizes, Juliana da Vila Romana e Juliana dos Jardins. Deixa eu falar também da rádio onde está sendo transmitido, que agora você vai ficar famosa, Adri. Eu quero agradecer também as rádios de transmissão no Rio de Janeiro, com a Rádio Master, está sendo transmitida. Dá um tchau aí que você está lá no Rio, Dri. No Rio Grande do Sul, a Rádio Marconi. E no Rio Grande do Norte, na Rádio de Paineira. E a gente aqui na Rádio Elite, em São Paulo também. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo aí. Continuando o nosso assunto, Dri, aí as pessoas somem. Somem. Tá, entendi. Eu vou pensar um pouco. Vai lá pensar bastante, porque você ainda não está preparada. Não está preparada, exatamente. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Exato. E é outra coisa que a gente tem que aprender a respeitar. Então, assim, se você observar, a cada X palavra, a palavra que eu uso, respeito. Respeito.
respeito. Quando a gente aprendeu o que é respeito, nós não vamos mais querer mudar o nosso companheiro, nossa companheira, nossos pais, irmãos, amigos, porque se só eu sei a dor que eu carrego, eles não vão me mudar. Certo. Você também não conhece a dor que eles carregam, então por que você seria tão fantástica para saber o que é melhor para ele? A nossa opinião diz respeito às nossas crenças. O que é crença? Crença é a forma que você enxerga o mundo. Quando que você desenvolve as suas próprias crenças? Quando você parte para o autoconhecimento. Porque até aí eu digo que crença é um óculos. A criança, ela começa a usar o óculos dos pais. Então ela enxerga o mundo como o pai enxerga. Quando ela começa no caminho do autoconhecimento, ela começa a fazer o próprio óculos. Então, o dinheiro deixa de ser sujo, ela deixa de ter dedo podre, mas porque ela está preenchendo um vazio, que eu digo assim, todo mundo nasce com esse vazio, uns mais, outros menos. Aqueles mais curiosos que se perguntam, mas por quê? Mas por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que... Começa a buscar o autoconhecimento, começa a preencher esse vazio. Automaticamente você passa a entender que a dor diz respeito àquela pessoa. Você começa a ser solidário com aquilo. Né? Uma palavra que na constelação a gente usa muito é o sinto muito. Sinto muito. Sinto muito, porque é a sua história, eu não posso carregar. Porque, detalhe importante, quando a gente começa a compartilhar, mas Ana, faz isso porque eu fiz e deu super certo. Não, Ana, por que você está fazendo isso? Eu estou pegando a sua dor para mim. Eu estou aumentando o meu fardo. Na intenção de ajudar, eu estou aumentando o meu fardo. Então, ajudar não é tão simples assim. Por isso que a melhor frase é, eu sinto muito. Eu me coloco no meu lugar e respeito o seu lugar. Não, olha, Adri, como que eu posso melhorar nisso porque eu tô assim? Aí, vai fazer uma terapia, vai fazer uma hipnose, vamos... A pessoa está procurando ajuda. Então, aquelas pessoas que falam assim, sabe o que é? Eu queria fazer terapia para o meu filho, eu queria fazer para minha esposa, eu queria fazer... Não. É cada um que tem que buscar ajuda. Você está interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa. Que é uma outra coisa também muito importante. Sim, olhar para aquilo. Eu concordo. E assim, é muito engraçado. As pessoas falam assim, eu preciso fazer terapia para me entender quem não faz terapia. Mas quando você vai lá e entende que você realmente precisava de terapia, não é? E é muito engraçado. É muito, muito engraçado. Odri, mas quando você fala assim, por exemplo, desde quando nasci e tal. E a gravidez? Como que a gravidez influencia nisso? A gravidez, tipo assim, a mulher grávida, né, que tem o filho lá, o que transmite ali? Se nós viemos de um sistema, quando a mulher engravida, ela está criando um novo sistema, o sistema dela. Temos um sistema familiar, tem o meu sistema. Então, o meu sistema é eu, meu marido, meu filho. Então, quando eu engravidei, eu estou desenvolvendo o meu sistema, começando o meu sistema. Só que eu não posso esquecer que eu estou trazendo o sistema. Eu estou trazendo até 7 gerações antes de mim. Então, quando eu recebia... Isso eu vou falar simbolicamente, né? Porque pela mente, quando há a fecundação, já tem emoção. Mas conscientemente, quando eu recebo a notícia, estou grávida, eu não queria. Pronto. Aquele bebê já foi rejeitado. Aquela emoção do não queria, já passou. Da mesma forma que pelo cordão ele recebe os alimentos, os nutrientes, ele também recebe as emoções. Então, quantas vezes a mãe tá lá, me passando nervoso, daqui a pouco o bebê começa a mexer, por quê? Porque ele está recebendo aquela emoção da mãe. Então, o que acontece? Não tem como você querer ser uma boa mãe se você não respeita a dor da sua mãe. E o seu filho no ventre está recebendo essa mesma carga. Lógico, vai passar por toda a infância, toda a gestação. Então, como que é a sua gestação? Tá do lado do pai? Não tá. É um relacionamento saudável, em paz? Não é. Brigas, traições. É inevitável. A criança sentir. A criança sentir. E eu digo que isso também está nos fundamentos da evolução do ser humano. Sim, verdade. Não tem como a gente querer colocar o filho numa bolha para que não sofra. Porque ou ele sofre do seu lado, você conduzindo,
ou ele vai sofrer com o mundo depois que você se partir. O que você escolhe? Ensinar o seu filho a sofrer, a crescer diante das dificuldades, a respeitar quem veio antes e falar, eu posso ser diferente, ou deixar que o mundo ensine o que é sofrimento. Então, é uma escolha que você faz. Então, bolha não é bom. Mas você também não pode se sentir culpada pelas coisas. Por quê? Se você soubesse fazer diferente, você teria feito. Ninguém erra porque quer. Foi o que a gente falou no começo. Né? Então, na gravidez é a mesma coisa. Então, mãezinha, você que está ali grávida, acaricia o seu bebê, fala que sim, a vida é linda e que ele vai ter muita coisa para aprender, mas primeiramente sobre ele, sobre a família dele que está dando a vida, para ele aprender a honrar isso. E, gente, quem colocar isso em prática desde a gestação e depois buscar... Gente, primeiro os pais buscam autoconhecimento para depois levar o filho para terapia, tá? Não adianta fazer o inverso, não. É verdade. É verdade. Quando eu era criança... Quando eu era criança, ela pequena, lembrava a cena. Eu lembro da minha mãe me colocar na terapia. Eu não gostava de... A minha terapeuta... Olha o nome dela, Malak. Olha como que me marcou. Olha o nome, Malak. Parece que é uma coisa de má. Assim, até o nome, né? E eu vou falar pra você. A minha mente bloqueou tanto que eu não lembro que eu conversava com ela. Eu acredito. Olha que interessante. Quando os pais colocam o filho para fazer terapia, é como se você... tirasse o peixe de um aquário limpo ou sujo e devolvesse ele pro sujo. Você tratou a criança, só que a criança está voltando para aquele ambiente poluído, onde as brigas vão continuar, onde as traições, as mentiras vão continuar. Então, como que você quer que seu filho deixe de ser rebelde, por exemplo? Ou deixe de ser tímido? Não tem como. Então, primeiro, pais, olhem para vocês, sabe? Busquem ajuda, individualmente ou em casal, sabe? O filho é uma responsabilidade muito grande. E escola, babá, faz parte da vida. Não tem que ser a vida. Então, façam terapia. Vocês vão descobrir que vai ter tempo, sim, de ficar com o filho de vocês. 5 minutos. É a qualidade, né? Exatamente, não é a quantidade. Não é a quantidade, é a qualidade que você tem pro filho. Porque hoje, principalmente hoje na nossa vida, a gente tem que sair para trabalhar. Exato. Não é que nem a nossa mãe. Então, para você ver como é que são as coisas, eu fico olhando assim, antigamente, a mãe fala assim, antigamente tava lá a mãe que criava o filho, assim, sabe, porque ficava em casa, porque o pai saía para trabalhar. Gera uma questão na criança. Sim. Hoje, qual é a questão que gera? Você tem que sair para trabalhar também para poder ajudar aí na economia da casa. Quer dizer, então gera outra história para a criança. Então, sempre a gente vai estar gerando alguma questão para os nossos filhos, né? Para essa relação de mãe para filho. Ou vai ficar dentro de casa, vai ter um problema, se sair para fora vai ter outro problema, e assim vai. Eu vejo assim, é como resolver isso. Como olhar para isso. Para poder resolver, para poder não levar tantas crenças, tantos valores, que de forma que lá na frente vá prejudicar eles na hora de ter um relacionamento. Não tem como. Por quê? Porque a evolução dele também. Então, olha, primeiro, criança aprende por exemplo. Ela vê o adulto andando, depois ela engatinhar e depois ela andar. Ela não nasceu andando. Ela precisa de exemplos. Quais os exemplos que você está dando para o seu filho? O exemplo que o dinheiro é importante porque senão não tem comida em casa, é o que ele está aprendendo. O que vai acontecer é que quando ele chegar na fase adulta, ele vai buscar, aí é ele que busca terapia, para olhar para isso e entender que dinheiro faz parte da vida. E que não tem que ser substituição de nenhum afeto, de nenhum abraço, nenhum beijo. Porque o que está acontecendo hoje? Quando eu faço trabalho em escolas, que eu abraço, eu beijo, tem criança que fica assim. Elas não sabem o que é um abraço, um beijo. Não sabem receber. Não sabem. Por quê? Porque hoje os pais estão nessa correria, né? E simplesmente, tchau, filho. Não importa se o filho está dormindo. O sentir,
ele está ativo a todo momento. Então, você pode estar dormindo, você dá um beijo no seu filho, ele sabe que você esteve ali. Então, é assim, a criança vai aprender com esses exemplos. Então, não é o dinheiro, a falta, o excesso, não é isso. É o exemplo que você está passando, as palavras que você está dizendo. Criança não repete? Repete. Nananana. Daqui a pouco está falando palavrão. Não pode falar palavrão. Mas seus pais estão falando palavrão. Então, olha, uma outra coisa muito importante. Hoje em dia, a maioria das pessoas não sabem dizer não. Isso é assim, algo que já tá virando, acho que uma síndrome, né? Exato. Não diria assim, as pessoas já estão doentes pela falta de falar não. Exato. O que acontece? O filho vai vivenciar aquilo. Ele vai crescer não sabendo dizer não. E aí os pais vão exigir do filho que faça diferente. Então, a criança não sabendo dizer não, ela não vai dizer nem não para os pais e nem não para o mundo. Então, isso fica mais acentuado a cada geração. Então, se a criança... Não quero. Escuta o não da criança. Não força. Não, tem que obedecer, tem que respeitar, tem que... Essa educação foi a educação de gerações anteriores. Hoje em dia, educar filho é olho no olho. É você se colocar na mesma altura dele. Falar, o que está acontecendo? É conversar. Uma criancinha de 2 anos não vai entender? É você que pensa. Lembra que eu falei que a programação é feita lá da barriga da mamãe? Ele não vai saber falar como um adulto, mas o sentimento dele, que é a nossa base, muda. Então, ele vai saber se relacionar com os pais. Agora, os pais não dizem não para o filho. E depois querem cobrar resultado porque não faz nada. E isso também é muito engraçado, porque aí ele vai transmitir isso para o relacionamento afetivo. Porque ele quer que a pessoa com quem ele está se relacionando faça o mesmo papel que o pai vinha fazendo, que o pai e a mãe vinha fazendo com ele. Exatamente. Deixa eu falar aqui das pessoas que estão nos assistindo. Débora de Diadema, Cláudio de Londres, Cláudio de Alphaville, Juliana do Rio de Janeiro, Sandra de Curitiba, Vera de Recife, Samuel de Salvador, Simone do Paraná, Rose de Guarulhos, Felipe da Anália Franco, Letícia de Piauí, Pablo do Chile, André de Alphaville, Nelson da Itália, olha que legal. Nelson. Lucimara de Moema, Silvia do Rio de Janeiro, Solange de Curitiba. Rodri, eu queria que você falasse sobre os padrões familiares que podem afetar a vida amorosa. Tem certeza? Tenho, a gente está aqui para falar. O pessoal quer saber sobre relacionamento. Tem certeza. Tem certeza disso? Então tá bom. Gente, a primeira coisa, assim, falar em relacionamento, de novo aquela palavrinha que vocês nem ouviram hoje. Respeito. A falta de respeito dentro de casa faz com que você não respeite o seu companheiro hoje. A criança ver traição, a criança ouvir mentiras, depois ela vai entender que é mentira. A ausência. Então, até para sair para trabalhar, aquele fato de não dar aquele beijinho com a criança dormindo, aquilo ali aumenta a carência da criança. Então, essa pessoa vai buscar sempre uma pessoa ausente. Não importa se é homem ou se é mulher. Sim. Vai ser sempre um companheiro ausente. Quando fala ausência, não é aquela pessoa que está longe. Alcoólatra é ausente. Dependente químico é ausente. Ausente por ausente, aquele namoro à distância. Nossa, só sei namorar à distância. Lógico, você nunca teve a sua referência próximo, então você não sabe o que é conviver. E quando convive dá atrito e não fica. Não fica, é verdade. Né? Então, o dia a dia, né, do relacionamento. Isso. Então, o que acontece? Leva a traição, a ausência. O trabalho, o excesso de trabalho também, né? Hoje em dia, o excesso de trabalho... Você tem uma pessoa do seu lado que trabalha muito, que não convive com você, ou que só convive com você naqueles horários de dormir, de acordar, e não tem nada que tenha uma comunhão ali, também é uma ausência. E vale lembrar que o excesso de trabalho também é um trauma.
tudo Que é excesso, né? Tudo que é excesso é falta de alguma coisa. Exatamente. Ai, não, porque eu preciso. Isso é a sua consciência respondendo a sua programação. Olha para a sua programação. Você vai ver que você vai conseguir trabalhar no horário, no expediente normal e vai dar conta, tanto financeiramente quanto em tempo, porque o seu trauma que está mostrando aquilo para você. E outra coisa que a gente leva, assim, falando de relacionamento, às vezes a pessoa que está no excesso de trabalho também, ela não tem estrutura para lidar com aquilo que ela ganha. Sim. Com o dinheiro que ela ganha, às vezes, por não saber administrar por conta da falta de tempo. Aí você toca num assunto muito importante que entre os casais, né, os casados que moram junto, qual a maior briga hoje? Dinheiro. Dinheiro. Aí eu digo onde os opostos complementares se atraem, porque as duas famílias vieram de escassez e um acha que o outro tem a obrigação de melhorar financeiramente para cuidar do... Então, olha aí, ó, de novo, você jogando a responsabilidade que já vem da sua ancestralidade, não começou com ele. Você jogando com uma outra pessoa e essa outra pessoa jogando exatamente a mesma coisa. Eu falo que são os opostos compatíveis. Exato. Os opostos compatíveis, porque existe. Os opostos compatíveis. Compatíveis no quê? Na dor. Na dor, exatamente. Na dor, são muito bem. compatíveis na dor. Ó, tem uma pergunta aqui, eu ia falar exatamente isso. Na pandemia, por que os casais se separaram? Ivone de Tatuapé. Eu ia comentar sobre a pandemia. Na pandemia, as pessoas começaram a aprender a se relacionar. Exato. Então, Eles assim, aprenderam a conviver juntos. E aí eles descobriram as dores um do outro. Não é? Exatamente. Então, assim, aquele relacionamento que já não existia sentimento, mas existia um interesse, né? As viagens de final de semana, Exatamente. os jantares com os amigos. Exatamente. Quer conhecer alguém? Conviva 24 horas com essa pessoa. Só que quando você namora horários finais de semana. Aí quando você casa, cada um trabalha, você tem aquele mínimo de hora de convivência. Eu falei, exatamente. Então vocês não se conheciam. Vocês tinham a ilusão daquela criança do que era um relacionamento e trouxe para a vida adulta. Aí houve conflito. Nossa, não deixa, eu tô ali em cima da cama. Mas de novo, você fazendo... Não, mas de novo essa comida, não aguento mais. Por quê? Você vai almoçar em restaurante quando você tá fora, né? Só que aí entra de novo a falta de respeito. Se eu não te conheço e eu não te respeito, o que que sobra? Nada. O oposto também é verdadeiro. Também teve casais... Ah, sim, que se mantiveram ali. Por quê? Porque você pode ter certeza que o que existe entre eles é respeito. Eles não tentaram impor a vontade deles. Discussões, desentendimentos, sim. Eu acho assim que foram as pessoas que mais compreenderam o que foi a pandemia, o que a pandemia estava trazendo, porque você entende que era um momento... Era um momento que estava vivendo. Então, assim, se eu amo você, eu quero ficar com você, então eu preciso te respeitar para a gente poder continuar junto. Porque, senão, se eu consigo respeitar, é isso que eu falo quando você fala de respeito. A pandemia, eu consigo respeitar quem está do meu lado. Exatamente. Vamos ver o áudio ali que a Cris vai falar. A Cris vai colocar. Olá, boa tarde, Ana. Tudo bem? Como que você tá? Tudo bem? Bom... Estou muito feliz aí. Hoje eu sei que tem esse encontro maravilhoso aí com a Adri Bassi. O que eu posso falar da Adri Bassi, né? A Adri é minha sócia no Conect Empoderada. Eu aprendo muito com ela porque eu acredito que mente sã, corpo são, negócios também fluem. Enfim, eu aprendo cada dia mais com ela. Ela tem uma visão diferente da minha, onde ela me aponta aquilo que eu posso melhorar. Enfim... Essa nossa conexão deu certo aí de parceria. É muito bom estar com ela. Eu acredito que achei a pessoa certa aí para caminharmos juntas nessa jornada. Eu conheci a Adri num encontro aí, numa mentoria que nós fizemos, né? E disso rendeu frutos. Então, Adri, sorte, sucesso, alegria, prosperidade, né? Que a gente continue aí firme no nosso objetivo. E eu aprendo muito com você a cada dia, a cada encontro, pela sua
voz calma de falar. Eu sei, eu tenho um perfil diferente e eu amo aprender cada dia com você, tá bom? Super beijo, fica com Deus. Ana, beijo. Beijo, beijo, beijo. Olá, Ana, boa tarde. Estou aqui para gravar esse áudio para homenagear a Adri Bassi, que é uma pessoa maravilhosa. Conheci a Adri através da Bel, que me apresentou essa pessoa fantástica. Acho sensacional o jeito calmo dela de falar, tranquilo. Tento me inspirar, mas é meio difícil porque a minha personalidade já é mais espalhafatosa. Então eu fico olhando a Adri assim, fico tentando me inspirar nela por ser uma pessoa mais calma e mais tranquila. Nós que estamos aí no mundo da terapia sabemos o quanto é importante o trabalho dela. E estou aqui seguindo, admirando, estamos juntas. Mulheres de sucesso. Grande beijo a todas. Obrigada. É a Gi, sabe a Gi da Gi Ortiz? É ela que mandou pra você. Tem mais, Cris? Tem mais um? Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu sou Abraham da Espanha, desde Barcelona. Estou mandando um saludo muito grande para minha querida Ana Saran, apresentadora do programa Relacionamento.com, e mandar um saludo à invitada de hoje, a terapeuta que está hoje convidada com a Ana Saran. Um beijo muito grande para vocês e muito sucesso. Saludos desde Espanha. Saludos. Adoro vocês. Saludos dele, Espanha. Saludos. Boa tarde, Ana Saran. Eu sou a cantora Sheila Maria. Estou aqui em Teresina, Piauí, curtindo o seu programa. Aliás, eu gosto muito da programação da Rádio Elite, porque a gente aprende, a cada programa tem uma cara diferente, tem uma informação diferente e necessária, né? E eu gosto muito, muito de aprender. Então, eu queria parabenizar aí a doutora Adriana, que eu não entendo muito da profissão dela, mas eu acredito que ela esteja trabalhando muito depois, principalmente depois dessa pandemia, né? De muitas coisas que aconteceram no mundo e as pessoas estão precisando muito de terapia, né? Eu não entendo muito, mas eu acredito que todo tipo de terapia está ligado à saúde mental, né? E o mundo está precisando muito de saúde mental. Eu, todos os dias, nas minhas orações, eu peço a Deus saúde física e mental, porque nós precisamos muito para tocar o nosso barquinho, né? A gente vai levando, vai surgindo os obstáculos e a gente precisa de muita força para rompê-los, né? E a gente vai seguindo e é muito bom a gente estar sempre bem informado, né? Para a gente poder se proteger de certos problemas de saúde e outros problemas. Parabéns, muita luz para vocês e um abraço carinhoso aos ouvintes. Obrigada. Obrigada. Tem mais, Cris? Alô, galera, quem fala é Ivan. E estamos aqui no hospital, mas os ouvintes do programa da Ana Coach, da Rádio Elite. E por coincidência estamos aguardando chegar o horário agora das 16 horas para a gente continuar no ar e ouvir o programa. Muito bom esse programa. Parabéns para vocês, tá? Valeu, abraço. Parabéns para ele que, né? Com certeza. Que tá lá num momento não muito agradável, talvez porque você tá onde tá, né? E que ainda tá se alimentando das nossas informações. Exatamente. Né? Que isso chegue a ele assim de forma muito, muito carinhosa. Olá, todo mundo do programa Relacionamento.com. Ana Saran, um beijo. Aqui quem fala é a Aline Serrano. E eu gostaria de fazer uma perguntinha para a Adriana. A Adriana é onoterapeuta sistêmica, não é? Adriana, o que seria onoterapia sistêmica? Tem alguma coisa a ver com constelação familiar? E o que isso pode ajudar no nosso relacionamento, seja com familiares ou relacionamentos amorosos? Um beijo. É isso aí. Hipnoterapia. Não conseguiu falar. Fala, Adri, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque primeiro que o lugar onde as informações estão guardadas é na nossa mente.
Segundo, que para nós estarmos aqui, tem toda a nossa ancestralidade. Então, os nossos traumas iniciais vêm dessa ancestralidade. Estamos aprendendo sobre isso agora. E a hipnoterapia é uma forma, é uma técnica que usa da hipnose para acessar essas informações que, digamos assim, estão no subconsciente. Então, nós temos a consciência. Lembrando, consciência só representa só 5%. Então, é aquilo que fala assim, eu quero, mas não consegue nada. Por que você não consegue? São os 95% que é a sua programação desde a barriga da mamãe. Que traz não só a programação da mamãe e do papai, mas traz de toda a ancestralidade dos dois lados. Então, olha quanta gente envolvida, quanta emoção. Então, com a hipnoterapia, nós conseguimos identificar, né, a causa, a raiz dessa dificuldade, seja financeira, relacionamento, ansiedade, depressão, tem números, serve para inúmeras coisas, situações, e dar um novo sentido, né? Então, o que é dar esse novo sentido? Quem viveu aquele trauma foi a criança. Então, agora, na fase adulta, o adulto olha para aquela cena e tira outras conclusões sobre aquilo, um adulto olhando. E como a nossa mente ela é atemporal, não tem tempo e espaço, ela entende que aquilo está acontecendo agora, naquele momento. Com isso, o comportamento passa a ser diferente. Ela começa a agir, ter força de vontade para aquela dificuldade que ela tinha antes. Então, é aí que a hipnoterapia, por ela ir na raiz, ela traz um resultado, né, mais rápido diante da entrega. Tá? Não é mágica, gente, não é de um dia para o outro, isso não existe. Da entrega da pessoa, porque é o que eu sempre falo. Existe uma coisa que está no nosso controle e tem outra coisa que não está no nosso controle. O que está no meu controle? Ana, estou no meu controle. A Adri já não está no meu controle. O que você sente, se você é minha irmã, minha mãe, etc., não está no meu controle. Então, quando você se coloca disponível, como a constelação fala, disponível mesmo, a gente falou isso bem no começo, aí sim, o negócio abre minha mente e eu vou cuidar daquilo que está sobre o meu controle. Eu sei, aquilo lá surgiu, saiu do subconsciente, foi pro consciente, agora é comigo a história, não é? Isso é. Vamos lá para mais um áudio? Boa tarde a todos da Rádio Elite FM. O nosso programa da nossa querida Ana hoje está maravilhoso, com convidados para hora especial. Eu, Serginho Vieira, do programa Você é o Destaque, estou aqui ligadinho. E quando se trata de terapia, é comigo mesmo. Parabéns a todos vocês aí, um grande beijo. Grande abraço, diretor Luiz Cancan, Cris Dalber, Marcelinho do Pânico. Excelente tarde para vocês aí. Que legal, obrigada, Serginho, obrigada. Ó, tem mais um pessoal aqui, Vânia de Santo Amaro, Júlio de Chicago, Odete de Piauí, Vera de Mogi das Cruzes, Rosana da Lapa e Ana do Rio Grande do Sul. Vamos sortear aqui. Antes de sortear, daqui, que é muito grande. Deixa eu ver aqui, ó, que mandou aqui. Eu sou o cantor Samuel Vercílio, da região Zona Sul, Interlagos. Muito da hora este podcast da Constelação Familiar. E minha pergunta é: constituir uma família, educar filhos, está se tornando uma missão quase impossível? Ou, no mundo moderno, os filhos têm uma liberdade excessiva e não estão sabendo aproveitar? Os pais são liberais demais e não expõem regras de maneira que deveria. Qual a sua opinião? Parabéns pelo programa, Rádio Elite é top demais. É o Samuel Vercílio. Então, o que acontece hoje, né? Primeiro que aquela situação de família, aquela composição de família anterior já está se abrindo mais. Então, já está trazendo novas formas de olhar para uma família, né? E família é família desde que haja respeito. Não importa quem está ali, né? Tem o respeito. A dificuldade de criar filhos, de não saber dizer não. Não saber impor limites. Isso é uma das causas que fazem os filhos estarem como estão hoje. Mas você sabe, Cris, posso só dar uma adenda aí quando você fala não? Porque quando a gente era criança, quando a gente ouvia o não, voltando para nossa criança, era um não dolorido.
era um não dolorido. E aí você fala assim, não, quando eu for adulto, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso. Não tem essa frase, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar, eu vou isso, aquilo outro. E aí volta também para aquele assunto que você estava falando, que quando você não fala não para a vida, né? Quando fala não para o filho, tem assim, eu não tive na minha infância, então vou dar para os meus filhos. Então você não teve objetos, você dá objetos para o seu filho. Você não teve carinho, você não dá carinho para o seu filho. Então, assim, depende da pessoa. O que significou mais para ela? A ausência do carinho ou a ausência do objeto? É o que ela vai dar para o filho dela. Então, a comunicação, aquela criança, ela foi podada a comunicação. Senta, respira, cala a boca, não fala, não repete prato, não interrompe adulto falando. Olha como ela foi podada. Então, hoje, essa poda que ela teve, não sabendo colocar limites, porque o limite para ela foi demais, dolorido, então ela abriu uma vasta possibilidade. Só que enquanto criança, é bonitinho. Vai crescendo, já não é mais bonitinho. E aí você perdeu o controle. Mas vale lembrar o seguinte, perdeu o controle porque você tem um vazio de autoconhecimento. Então, quando você, pai, mãe, começa a olhar para você, o seu filho, que mesmo estando numa fase de adolescente, ele vai começar a mudar. Porque mesmo numa adolescência, ele ainda está aprendendo pelo exemplo. Então, seja você o primeiro a buscar ajuda para depois querer ajuda para o filho. É assim, olha, tem uma frase que eu acho que explica bem isso, que eu repito para todo mundo, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. E aí assim começa o ciclo, né, rodar. E ali eu falo assim, que isso não significa, é o coletivo, mas dentro da minha casa é outro coletivo. Então assim, o não, ele também é amor. Saber falar o não também é educar. Com certeza. Né? Então, quando você fala, que eu acho isso fantástico, primeiro sou eu que vou me tratar para depois olhar para o meu filho, faz todo sentido, porque primeiro eu vou entender por que eu tive esse não, como que eu vou reagir com esse não dentro da minha casa. Eu não vou me curar facilitando a vida para o meu filho. Não. Você está atraindo mais problema. Mais problema, exatamente, né? Então, assim, respondendo a pergunta do Samuel, completando a Adri, você olha para o seu não, entende o que a gente vem falando no nosso podcast inteiro. Como foi aí a sua criancinha, por que você teve esse não? Traz pro seu consciente. Na hora que você entende esse não, vê qual é a parte boa que ele teve na sua vida, porque teve uma parte boa. Sim, e é esse não que você vai falar pro seu filho. Né? E a maneira como se diz não. Exatamente. Uma coisa você fala não. Por quê? Porque não, acabou. Me obedece. Que era o que a gente recebia. Outra coisa é você falar assim, olha, a consequência disso que você está querendo é essa. Agora você escolhe. Você vai arcar com essa consequência? Então, aquele que eu falei, olhar nos olhos, comunicar, perguntar, fazer a criança tomar decisões desde pequena. Você está ensinando o seu filho a tomar decisões na vida adulta. Exatamente. E levando ele para um relacionamento saudável. Porque quando você treina a criança... Gente, relacionamento é treinado. É treino. É hábito, é comportamento. Então, se você hoje vive um relacionamento que você não gosta, que você não está satisfeito, que não é aquilo que você, entre aspas, sonhou, olhe para você. Olha para sua ancestralidade, vai lá, abre, entende como é que funcionou os relacionamentos do seu pai e da sua mãe e queira fazer diferente, de uma forma diferente, mas não vá sozinho. Não vá sozinho para isso, porque senão vai errar de novo. Busque ajuda. Peça ajuda. Hoje conversei com 2 meninos e até os homens estão se abrindo para pedir ajuda, porque eles também não estão conseguindo viver em relacionamentos rasos. Sim. Você entendeu? Não estão também conseguindo viver com mulheres rasas, porque existe também. Não é só a mulher, o homem também precisa. Sim.
não é? Todos. Ó, Matilde do Morumbi, a Amanda do Canadá, Joana da Vila Mariana, William de Guarulhos, Sofia da Lapa, Beatriz do Canadá, Pedro de Mogi das Cruzes, Patrícia de São Miguel e Camila de Recife. Olha só, olha só. Vamos pro sorteio agora. A gente vai sortear uma limpeza de pele lá na Estética Bruassari. Lá não é aqui, né, na Zona Norte. Só para mulheres, tá bom? Ela trabalha com estética e saúde na rua Campo Belo do Sul, número 559, Tucuruvi. O telefone dela, o WhatsApp, tá, gente? É 11 9799 64 225. É Estética Bruassari. Ela deixa você ainda mais bonita. Vamos lá, puxa aí. Vamos ver se a gente consegue puxar uma mulherzinha. Puxa uma mulherzinha aí. Vamos ver. Ó, Cláudio de Atibaia. Vamos lá. Cláudio de Atibaia, entra em contato aí com a gente. E se tiver disponível aí pra vir fazer a sua limpeza de pele aqui com a Bru, garanto que você vai sair mais e mais bonita. Também, já aproveitando, falando aí das pessoas que nos apoiam, que é a Estilo Motores, aqui na Zona Norte, ali no Mandaqui, Alto Estilo, Semijoias, Lojas Kids Shop, Viva Café, que a Adri teve o prazer de conhecer hoje, né, Adri? Que delícia! Parabéns pelo ambiente. Ali a Mira, junto com o Empório do Queijo do Du, que também prova. O Du já prometeu que ia vir fazer um podcast comigo, sumiu. A Rafes, a Indústria Química, a MS, que é Planta Fabril, trabalha com defensivos agrícolas. Bom, vamos lá, pra gente poder já ir encerrando, né, Cris? Já tá aí no nosso limite de horário. Nós estamos sem reloginho. A Cris tirou meu relógio. Eu tinha um relógio ali, ó. Já passou sim. Que a gente tava ali controlando. Bom, vamos lá. Quer deixar um recadinho? Deixa seu Instagram pra gente poder... Maravilha. Meu Instagram é Adri Bassi, com 2 S's e 2 I's no final, tá? Então é isso. Pessoal, olha, tenha em mente o seguinte. O que você diz que quer, você pode alcançar desde que você olhe para dentro, para o seu interior, comece o autoconhecimento. Uma coisa muito importante que não volta mais na sua vida é o tempo. Então, aproveite o seu tempo a partir de agora e se dê o direito à dúvida. Será que eu tenho mesmo que ter esse dedo podre para relacionamento? Será que eu tenho mesmo que estar contando moeda para pagar boleto? Será que eu tenho mesmo que passar por isso? Por isso? Não, a resposta é não. Porque se alguém chegou no lugar que você quer estar, você também pode. Só que tem bloqueios, né, pontos cegos emocionais que estão te impedindo de chegar. Então, se olhem com carinho, se acolham, se permitam. Se aceitem. Fala assim, ó, olha pra sua história, né? Olha pra história dela e se dá a chance de fazer diferente. Né? Bom, gente, semana que vem nós vamos estar com a Bel, sócia da Adri. A gente vai estar falando sobre empreendedorismo aí, né? O quanto isso influencia no relacionamento, tá bom? Eu gosto sempre de terminar com uma frase. E me sigam lá no Instagram, @AnaSaranCoach, tá? Eu gosto de terminar com uma frase. A frase é assim, ó: a constelação busca equilibrar as relações, respeitando o papel de cada um dentro desse relacionamento, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, hein? Rádio Elite acabou de apresentar Programa Relacionamento.com com a coach Ana Saran.